A graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa mensagem está registrada no profeta Isaías, capítulo 64 e versículo 4, que diz assim: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que palavra tremenda, gloriosa e maravilhosa. E nós vamos meditar exatamente nessa palavra, nessa mensagem do Deus que trabalha para aqueles que neles esperam. A primeira questão que precisamos pensar juntos e meditar é exatamente a que vou colocar para todos nós. Afinal, quem é este Deus que a Bíblia está falando? Quem é o Deus da Bíblia? Nós encontramos nessa questão algo que se refere à revelação divina. Esta revelação é progressiva. O termo revelação progressiva refere-se à ideia e ensino de que Deus revelou vários aspectos da sua vontade e plano geral para a humanidade em diferentes períodos de tempo. Olha o que o autor em Hebreus 1, versículo 1 diz: Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus 1 e 2. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é a revelação final de Deus a toda a humanidade. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1, versículos de 13 a 17. Assim, Jesus revela Deus Pai. Ele disse: Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Portanto, precisamos saber e entender pela palavra do Senhor que Jesus é Deus. Lá João, no capítulo 1, ele escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. O Deus da Bíblia é Jesus, o Senhor, o Salvador, e Jesus veio nos revelar Deus o Pai, para que no Senhor possamos encontrar e ter o perdão dos nossos pecados, a garantia da vida eterna. A Bíblia revela Jesus Cristo, o Salvador, o único Senhor e o único Salvador. E é isso que precisamos entender e saber. O segundo aspecto desta palavra é que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Uma característica importante de Deus é o Deus que trabalha.
Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que é o trabalho de Deus? São os seus movimentos, as suas ações e seus propósitos realizados em favor da humanidade. Nós temos na sua palavra a obra da criação, a formação do homem e a sua obra redentora na cruz. Precisamos também entender, para uma compreensão maior do texto e da mensagem, o seguinte significado. Afinal, o que é esperar em Deus? Primeiramente, temos que saber que esperar em Deus não é uma contemplação passiva, na qual não fazemos nada e ficamos esperando que algo venha acontecer. Esperar em Deus significa confiar no Senhor. Veja o Salmo de número 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isto e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Salmo 40, de 1 a 4. Confiar no Senhor é conhecer quem é o Senhor Deus, saber como Ele age em todos os acontecimentos através de seu forte poder e descansar na garantia de que nós pertencemos a Ele. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmo 9, 10. Vamos analisar esses 3 verbos que nos trazem um conceito de confiar em Deus, que é conhecer, saber e descansar. Primeiramente, precisamos conhecer quem é o Senhor Deus. Conhecemos o Senhor através da sua palavra. Para isso, precisamos estudá-la, aprofundar no conhecimento do texto sagrado e extrair a sua verdade para a nossa realidade de vida. As minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Oséias 6, 3 e 6. O nível de conhecimento que temos de Deus revela o nível de relacionamento que temos com Ele. Quanto mais o conhecemos, mais perto do Senhor estamos. Por isso precisamos conhecer o Senhor. E nós conhecemos através da sua palavra, porque o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, nos leva e nos ilumina a mente e o coração, para que através da palavra do Senhor possamos conhecer o Senhor, o seu caráter, a sua natureza, os seus propósitos e a sua vontade. E isso tem como finalidade transformar as nossas vidas, para que o caráter do Senhor Jesus Cristo seja formado em nossos corações, para que nós venhamos passar e transmitir Jesus Cristo às pessoas que nos cercam. O segundo verbo que nos faz entender esse texto é saber. Saber o quê? Saber como Deus age em todos os acontecimentos através de seu forte poder.
Confesso que isso não é nada fácil. Provavelmente não saberemos de tudo, mas uma coisa precisamos saber: que Deus está e tem o controle de tudo o que acontece. E sem a permissão dele, nada vai acontecer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E na sua palavra encontramos um versículo muito forte, muito profundo, que reforça esse pensamento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. O que precisamos saber é que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amamos a Deus acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas? Se isso for verdadeiro, Ele estará agindo em nosso bem, em nosso favor, independente das circunstâncias. Precisamos saber que o nosso Deus, Ele age para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ele trabalha, ele age em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Ele trabalha para o nosso bem. O nosso Deus está agindo em nosso favor, em teu favor, em todas as circunstâncias. Ele tem um controle absoluto. Ele sabe de tudo o que acontece e em tudo ele tem um propósito e o seu nome será exaltado e glorificado, e eu e você precisamos saber destas verdades. Outro verbo importante para o pleno conhecimento e entendimento dessa palavra é descansar na garantia que nós pertencemos ao Senhor. Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E qual é essa garantia de que nós pertencemos ao Senhor? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6,20. O cristão é uma pessoa que foi resgatada por Cristo na sua vida de pecado e transgressão. O alto preço desse resgate foi o sangue que ele derramou em nosso favor. A nova vida que temos pertence a Jesus. Nós somos dele e devemos viver para ele. Adquirir consciência da misericórdia que ele nos ofereceu deve mudar a maneira como vivemos. A gratidão que sentimos no coração por seu amor deve nos conduzir a uma vida de amor, compaixão e santificação. Você conhece a Jesus? Esta é uma pergunta da qual cada um de nós precisa responder, porque só assim poderemos descansar na plena certeza de que nós pertencemos a Deus, de que nossas vidas estão nas mãos do Senhor, porque Jesus, quando ele foi na cruz, ele pagou o preço por todos aqueles que creem nele. E quem crê em Jesus tem a vida eterna. E nós temos o selo da garantia. Nós somos marcados pelo Senhor através da habitação do seu Espírito Santo. Mas para isso, precisamos conhecer e saber que Jesus é o Filho de Deus, aquele que tomou o nosso lugar na cruz, que morreu pelos nossos pecados para nos trazer o seu perdão, que ressuscitou ao terceiro dia, que intercede por nós e que um dia, e esse dia é muito breve, voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, para estarmos para sempre com ele. É importante que você conheça essas verdades para que tu saibas que o Senhor Jesus, ele trabalha por você. Quando esperamos nele com confiança, com paciência, quando confiamos, esse Deus está trabalhando por nós.
Ele trabalha pela sua vida, Ele trabalha para o nosso bem, porque Ele quer o nosso bem e por isso Ele tem nos abençoado. Confie em Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o seu rosto resplandecer sobre você e te dê a paz. Deus te abençoe. Um forte abraço. Amém.